Capítulo 2. Assim que Ralph voltou a si, a febre havia dado lugar a uma sensação de frio glacial e de fraqueza mortal. Seus membros pareciam de chumbo e se recusavam a mover. Ele viu com assombro, ou imaginou ver, um vapor negro emanar de suas mãos e de seu peito. Angústia lancinante, terror demente se apoderaram dele ao pensar na sua extinção tão próxima. Quis pegar o copo, mas não conseguia levantar o braço. Havia esperado demais. Mas não. Ele não morreria quando a salvação estava lá tão perto. Toda a sua vontade despertou e, num esforço sobre-humano, ele se ergueu. Seus dedos enregelados tocaram o copo e atiraram a tampa de vidro ao chão. Perfume fortíssimo, sufocante lhe bateu no rosto, e sua ação foi tão violenta que ele pareceu aspirar a vida a ela mesma. Sua razão se aclarou e a respiração se tornou fácil. Sem hesitar por mais tempo, levou o copo aos lábios e de um só trago o esvaziou. Primeiramente, Ralph pensou ter sorvido fogo líquido, depois experimentou um estouro interior. Seu corpo se dissociava em milhões de átomos que turbilhonavam num mar de luz resplandecente. O pensamento de que tinha sido enganado e envenenado atravessou sua cabeça. Depois caiu fulminado no divã. Ele não saberia dizer quanto tempo esteve assim no estado de inconsciência. Mesmo quando reabriu os olhos, não pôde recordar com mais clareza os últimos acontecimentos e acreditou estar em Londres, em seu pequeno apartamento. Em seu espanto mudo, seu olhar se extraviava pelo quarto onde estava, nos tecidos orientais tão espessos, nos móveis antigos e monstruosos objetos que enchiam a sala em seus lugares. Tudo tão desconhecido a ele. Mas o copo vazio que se achava sobre a coberta obrigou Ralph a lembrar sua extraordinária aventura. Angústia aguda e terror, diante desta ação inconsiderada, irrevogável, o oprimiam. Reviu sua chegada ao cume da geleira, evocou o discurso do desconhecido, sua própria agonia e o pavor da morte que o levou a tomar essa misteriosa essência, cujo efeito interrompia a decomposição de seu corpo. Sentia-se forte e muito bem de saúde, como nunca antes havia se sentido. Um calor agradável corria em suas veias. Seus pulmões respiravam facilmente. Seu coração batia calmo e regular. O irresistível desejo de rever Narayana tomou conta dele. Saltou do divã, se arrumou apressadamente e se aproximou de um espelho que não havia notado antes. Acendeu velas de 2 candelabros e se preparava para pentear seus cabelos espessos e escuros, quando olhou descuidadamente no espelho. Tremeu de emoção, dando um passo para trás. Aquele belo homem, cheio de força e energia, olhos brilhantes de luz intensa, lábios vermelhos. Aquele homem jovem era ele? Nenhum traço de palidez terrosa do rosto, dos círculos de olheiras, da fraqueza que tinha curvado, antes da idade, seu talhe alto e elegante. Aquilo era um milagre. Ele era uma outra pessoa. Ele sentia que uma força inexaurível de vida havia reentrado em suas artérias. Lentamente voltou sobre seus passos, sentou numa poltrona, o rosto escondido entre as mãos, e se abismou em meditação. Angústia e terror de antes haviam desaparecido, deixando lugar a uma serenidade estranha, um profundo bem-estar, mesclado a um sentimento de ufania orgulhosa. 1 minuto se escoou. Ralph se levantou, estirou gostosamente as pernas e os braços cheios de força e saiu do quarto. Queria ver Narayana e interrogar a respeito de numerosos problemas que lhe pareciam ainda obscuros, mas o procurou em vão. Sob o império de dolorosos pressentimentos, dirigiu-se quase correndo aos túmulos dos ancestrais. Desta vez, atravessou a galeria fria sem sentir frio algum. Corrente quase perene parecia emanar do gelo. Mas isso quase lhe passou despercebido. Coração opresso, entrou na sala onde se achavam os sarcófagos gelados destes homens misteriosos que haviam se saciado de vida. Com simples olhar, pôde se certificar da verdade que lhe havia feito sentir Narayana. Em um dos caixões antes vazio, agora Narayana repousava. Ralph correu a ele abafando um grito e, inclinado sobre a tumba, contemplou o belo rosto imóvel, sobre o qual parecia-se haver extinto a expressão clara do triunfo. Ele havia penetrado o mistério,
depois de ter voluntariamente cortado o laço que o atava à indesejável matéria. Chegaria um dia em que Ralph seguiria o mesmo caminho e viria a repousar perto daquele que o havia iniciado. Uma fraqueza súbita o invadiu. Inclinou-se sobre seu futuro caixão e fechou os olhos. Um terror imenso se apoderou dele, diante da imensidade de tempo que se escoaria diante de seu espírito, como se fosse um caminho sem fim. Oh, Narayana, por que me tentou? Por que me abandonou, sem me dizer o que era essa essência que tomei? O que devo fazer para preencher este vórtice de tempo, sem perder a razão? Murmurou ele com tristeza e desespero. Estude os mistérios que o cercam. Procure a verdade sob todas as formas, e a eternidade mesmo não lhe parecerá tão longa, respondeu logo uma voz profunda e sem vibração. Ralph estremeceu e se endireitou em seguida, com um gesto rápido, olhando com espanto e susto um velho muito alto que estava à cabeceira do sarcófago de Narayana. Os traços severos do rosto do desconhecido respiravam calma. Grande barba branca caía sobre a túnica, de uma brancura de neve, e de sua testa jorravam chispas, formando nele estranha coroa de fogo. Seus grandes olhos sombrios perscrutavam Morgan. Eu sou aquele que descobriu o mistério e retirou do caos cósmico esta essência primitiva, criadora, que você tomou e que tornou seu corpo indestrutível, porque ela formará constantemente em si os novos elementos vitais. Eu protejo todos aqueles que se servem de minha descoberta. O velho recuou um passo, se encostou na muralha de neve e se desvaneceu como se fosse um vapor azulado. Ralph ficou sozinho e uma transformação singular se operava em seu estado de espírito. A inquietude, a angústia nervosa e o terror do futuro se tinham milagrosamente dissipado e cediam diante da serenidade e energia resoluta. Saiu da sala dos ancestrais e se dirigiu à peça onde se guardavam os tesouros. Narayana deveria ter estado ali ainda uma vez, pois sobre a mesa se encontravam a caixinha aberta que o defunto tinha levado com ele, um grande guardanapo de couro vermelho e um livro grosso de cantos metálicos. Ralph examinou esses objetos com curiosidade e folheou as páginas de pergaminho amarelado, coberto de signos bizarros e desconhecidos para ele. Depois abriu o guardanapo. Ali estava toda uma série de documentos e também um embrulho com fotografias representando as vistas interiores e exteriores de 2 castelos antigos, um à borda do Reno e o outro na Escócia. Este último interessou particularmente ao novo proprietário. Como um ninho de águia se levanta o gigante com os muros dentados, suas seteiras e suas torres sobre uma alta rocha pontiaguda. Uma tristeza indefinível emanava desta paisagem deserta, desta série de gargantas e rochedos, ao pé dos quais se espumavam as vagas confundidas. O castelo tão alto, terminando tão baixo, nas águas. Sem dúvida Narayana tinha amado estes lugares solitários, longe dos homens e dos rumores profanos. Ele deveria ter muitas vezes contemplado de um desses terraços o abismo que se estendia diante dele, o oceano sem limites, desdobrando seus enormes horizontes, meditando sobre seu destino tão estranho. O sentimento brusco e obscuro de que a solidão constitui uma necessidade inelutável para o homem imortal se insinuou na alma de Ralph e assombrou, como uma nuvem cinzenta, a confiança feliz que enchia toda a sua alma. Ele rejeitou as fotografias e tomou uma carteira que tinha visto nas mãos de seu predecessor. Ali encontrou um maço de garantias bancárias, de endereços, de certificados de todos os gêneros. O doutor não sentia nesse momento nenhum desejo de examinar estes papéis. Ele arrumou a carteira em um de seus bolsos. Depois, tomou do nicho secreto onde estavam escondidos os tesouros 2 pequenos sacos cheios de pedras preciosas e os pôs com o livro, e o guardanapo em uma caixinha. Ele tinha pressa de sair, mas o medo de não mais encontrar o caminho difícil que tinha seguido seu guia tomou conta dele. Logo um fenômeno estranho teve lugar. Todo o caminho se desenhou como uma tela imensa, como ele deveria descer. Cada subida, a menor depressão do terreno, cada volta, tudo se marcou com uma precisão tal que a dúvida e o receio desapareceram. Calmo e cheio de uma energia nova, Ralph fez os últimos preparativos para sua viagem. Depois,
Desejou pela última vez contemplar a vista esplêndida que o tinha tão fortemente emocionado à sua chegada. Os primeiros raios do sol levante inundavam de ouro e púrpura as geleiras, os rochedos e vales longínquos. A natureza magnífica parecia em fogo. O ar era tão puro e vivificante que Ralph o solveu com prazer. É que desde longo tempo ele se achava privado de respirar assim, facilmente, a plenos pulmões. Uma intensa alegria de viver acordou em sua alma. Oh, como se rejubilava em ter bebido aquela essência que regenerava o ser. Este sol levante parecia o símbolo de seu futuro radioso. Voltaria aos homens com corpo e espírito renovados, rico e forte e ainda com uma bela situação social. Nesse momento a vista sem fim lhe pareceu o suprassumo de todas as felicidades possíveis e, levantando os braços, gritou: "Oh, Narayana! Como pôde abandonar o tesouro, o mais precioso, e partir voluntariamente para o mundo desconhecido? É possível se locupletar enfastiado da vida? Oh, nunca! Rá, 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 rá!" Um riso perturbador, sinistro, se fez ouvir e se repetiu em ecos que foram se perdendo no espaço. Ralph estremeceu e calou a boca. Que era isso? O espírito das geleiras se ria dele? Ou algum camponês perdido numa caverna profunda cantava para se distrair? Isso foi o que ele pensou, mas seu impulso de felicidade se extinguiu bruscamente. Reentrou no corredor tomado por ligeira irritação, queria pegar seus agasalhos, a caixinha, e deixar o mais depressa possível estes lugares estranhos. Viu com grande assombro, à porta do quarto, um homem encostado à parede. À sua aproximação, o estranho veio em sua direção, parou e, cruzando os braços, a cabeça inclinada, ficou assim, numa atitude de grande deferência. Ralph reconheceu o servidor que acompanhava Narayana em Londres e que desapareceu no momento da subida à geleira. O estranho doméstico tinha trocado sua libré simples, mas elegante, por uma vestimenta cinzento-marrom, calças estreitas, sapatos de pontas agudas, blusa amarrada na cintura por cinto de couro e capuz alto sobre a cabeça. Esta bizarra criatura parecia, assim vestido, um gnomo vivo, saído de um conto de fadas. "Eu o saúdo, meu novo senhor", disse o gnomo se inclinando até o chão. "Seja também benévolo com respeito a Agni, o quanto o foi Narayana." "Tentarei satisfazê-lo, Agni." "Mas me diga como chegou até aqui", respondeu Ralph com bondade, pousando sua mão na espádua de Agni. O anão soltou um suspiro profundo. "Nunca me pergunte quem eu sou ou de onde eu venho. Sou o guardião destes lugares, e eu não os deixo senão para seguir um novo senhor." "Como? Então você também?" exclamou Ralph, recuando sem querer. Agni interrompeu com um gesto suplicante. "Eu guardo aqui o mistério maldito e os corpos de meus senhores", balbuciou ele, com ar carrancudo. Depois, passando a mão na testa, ele ajuntou: "Eu o servirei fielmente, o atenderei sempre, e quando vier, encontrará sempre todas as coisas prontas." "E ela? Vai deixá-la aqui, senhor? Leve-a. Ela sempre segue com os senhores. Sua presença apenas complica a calma deste lugar, pois atrai os espíritos do gelo." "Não sei de quem você está falando. Existe uma mulher aqui?" perguntou Ralph surpreso. "Ah, Narayana não lhe falou dela. Nesse caso, senhor, me permita conduzi-lo até esta senhora." "Ela ignora ainda que Narayana já faleceu." Ralph enxugou sua testa úmida. Que acontecia com ele? Dormia ou tinha ficado louco? De resto, ele não poderia mais recusar e deveria conhecer todas as pesadas cargas que a herança lhe trouxera. Tratava-se certamente de uma mulher que Narayana havia tirado de sua família e depois abandonado. "Conduza-me até ela", ordenou ele com voz firme a seu servidor. Agni abriu no corredor uma porta que Ralph ainda não tinha visto e subiu uma estreita escada em espiral. Chegaram ao segundo piso desta estranha habitação e se encontravam diante de um reposteiro pesado que Agni levantou. Estupefato, parou na soleira de um salão todo forrado de estofados de seda pintalgada, bordada a ouro e mobiliada ao gosto oriental. Em frente à entrada havia uma larga janela cavada na rocha e uma vista tão maravilhosa quanto aquela da esplanada que se abria à imensidade. Mas nesse momento,
O jovem homem ficou indiferente às belezas da natureza. Toda sua atenção se fixou sobre uma mulher quase deitada, sobre almofadas de púrpura de um divã perto da janela. Era uma mulher ou uma criança de 14 anos? Ralph seria incapaz de dizer, porque ela parecia pequena, terna, aérea. A tez pálida e mate de seu rosto era estranhamente transparente, a tal ponto que o sangue não parecia circular sob sua pele acetinada. Mas os lábios vermelhos, toda a sua figura era muito saudável. Apesar do frio que reinava naquelas alturas, a desconhecida estava vestida com leve penhoar de musselina hindu com bordados de ouro, preso na cintura por um ponto cordão. As mangas largas deixavam ver os braços de beleza divinamente clássica. Ralph contemplava, enlevado, esta mulher misteriosa, cujo olhar parecia perdido no espaço. Ela estava profundamente abismada em seus pensamentos, esquecendo o mundo exterior. Ela era a fada das geleiras, enfeitiçada naqueles lugares? No mundo fantástico onde o destino o tinha jogado, tudo começava a parecer possível ao doutor. O passo ligeiro de Agni atraiu a atenção da desconhecida. Ela se voltou num gesto rápido e olhou silenciosamente os que chegavam. Ralph guardou silêncio, ela também. Ele nunca tinha visto ainda um rosto de beleza tão surpreendente, angélico, apesar de sua juventude. Grandes olhos negros, aveludados, com longos cílios, cuja flama muito viva tornava intolerável sustentar o olhar dela o fixando. Agni se aproximou e pronunciou palavras em uma língua que Ralph não conhecia. A jovem mulher, ou donzela, estremeceu e se levantou. Seu olhar queimante, com expressão enigmática, examinou-o dos pés à cabeça, a silhueta fina e elegante de Ralph rapidamente. Seu olhar queimante, com expressão enigmática, examinou-o dos pés à cabeça, a silhueta fina e elegante de Ralph. Aproxime-se, senhor, falou ela em inglês, estendendo a mão ao doutor. Ralph avançou maquinalmente, tomou os dedos finos da jovenzinha e os levou aos lábios. Ele não viu um sorriso maldoso que perpassou pelo rosto de Agni. Agora tenho certeza de que ela não ficará aqui, murmurou o gnomo, desaparecendo sem ruído por trás de uma porta. Um silêncio pesado reinou por um instante. O coração de Ralph batia violentamente, e um sentimento jamais vivido invadiu-o pouco a pouco, o tomando todo. Posso perguntar, senhora, quem é? E como se acha aqui? Interrogou enfim o doutor hesitante. Uma expressão impenetrável percorreu os traços móveis da estranha. Me chamo Nara, e você vai ler que estou no testamento do homem do qual você é o legítimo herdeiro, respondeu ela com voz clara, sem tirar seu olhar abrasador de seu interlocutor. O doutor segurou com gesto nervoso a pasta que ele tinha posto no bolso, tomou o testamento e o percorreu rapidamente. Subitamente empalideceu e exclamou muito emocionado. A senhora é a viúva de Narayana? Ele escreveu que devo desposá-la. E você assim não o deseja? Perguntou Nara em tom trocista. Sim, eu quero, exclamou Morgan com força. Eu não tinha ainda em minha vida encontrado mulher tão fascinante quanto a senhora. Se consentir em ser minha, a herança de Narayana me será duplamente preciosa e sagrada. Assim que sua dor tão legítima diminua, desde que o tempo de seu luto toque ao fim, eu serei feliz em unir minha vida à sua. Nara sorriu. Neste caso, deixemos este lugar. Se não se opõe, vamos para Veneza. Temos ali um palácio maravilhoso. Nós dois precisamos repousar das emoções sofridas. Tomaremos outras resoluções e escolheremos a data de nosso casamento. Nada de pressa. Deus seja louvado. Temos tempo. Seu sorriso, sua resposta, produziram em Ralph uma impressão desagradável. Questões, pressentimentos, dúvidas, assaltaram em multidão o espírito do doutor. Esta mulher misteriosa era imortal também. Mas por mais que ela parecesse jovem, com sua pele branca e acetinada, sua graça virginal, o seu olhar traía o segredo de sua vida. Faltava-lhe certo frescor, certo descuido alegre, próprio da juventude. O olhar de Nara dissimulava os mistérios que Ralph já havia lido nos olhos de Narayana.
Ela tinha sido sua esposa. Então, por que Narayana a tinha abandonado? Certamente ele devia amá-la, pois havia lhe dado a essência preciosa para tê-la perto dele. E, no entanto, no olhar frio e calmo de Nara, não se viam nem tristeza, nem saudade. Do ser que, durante séculos, fora o companheiro de uma longa jornada terrestre, o marido cuja morte ela tinha acabado de ter conhecimento. Malgrado o sentimento maravilhoso provocado nele pela jovem, um arrepio glacial percorreu as veias de Morgan e um profundo suspiro veio de seu peito. Nara o observava com seu olhar ardente. Seus olhos aveludados se ensombraram e depois lançaram chispas. Parecia que ela lia seus pensamentos e lhe respondia. Bruscamente ela se atirou ao jovem homem e sua mãozinha roçou a testa de Ralph. É inútil refletir e se torturar por vãs questões, meu pobre amigo, disse ela num tom onde a amargura se confundia com a ironia. O tempo, nosso grande mestre e senhor, o ensinará a julgar diferentemente cada coisa. Você se acha agora sob o império do sentimento, de lembranças e de convicções próprias à vida ordinária, breve e ilusória, como a existência de um simples mortal. Talvez um dia lhe falarei de Narayana, mas não hoje. A hora de nossa partida chegou. Vá e me espere na sala dos tesouros. Mudo de roupa e me junto a você em seguida. Ralph se inclinou silenciosamente e foi ao quarto que já conhecia bem. Sentou-se perto da mesa onde ele tinha pousado seu manto e a caixinha. Com o rosto coberto por suas mãos, ele se abismou em meditação, se esforçando para pôr em ordem os prodigiosos acontecimentos dos últimos dias, nos quais ele se sentia preso como numa teia de aranha. Um barulhinho o tirou de suas reflexões. Ele se voltou e viu Nara que entrava, abotoando as luvas. Ela estava vestida numa roupa simples de pano preto, jaqueta e chapéu de feltro. Trazia pequenina mala de viagem em couro e uma bengala de alpinista. Nara poderia ser confundida com uma turista aristocrática viajando pelas montanhas. Sua roupa fazia sobressair ainda mais vantajosamente a beleza de seu rosto, de uma brancura deslumbrante e de seus cabelos cinza com reflexos dourados. Ralph Morgan, você não esqueceu o caminho? Aliás, eu o conheço muito bem, e posso mesmo lhe indicar um outro bem mais curto, fez a jovem mulher, e um sorriso escorregou sobre seus traços, quando seus olhos reencontraram os olhos entusiasmados do doutor. Eu me lembro do caminho, mas como sabe meu nome? Eu não creio havê-lo pronunciado nenhuma vez diante de si, acrescentou Ralph espantado. Nara riu com malícia. Então não devo saber o nome de quem vou desposar? De resto, desde este dia você é o príncipe Narayana Supramati. Não conserve seu nome, Morgan, caso o incógnito lhe seja necessário. E agora vamos embora. Sem nada a dizer, Ralph a seguiu. Ele começava a experimentar uma inquietude supersticiosa diante desta criatura adorável, que parecia compreender seus pensamentos, lendo seus desejos. A descida foi bem mais rápida que a subida, e à tarde Ralph e sua companheira chegaram ao hotel, onde ele tinha passado uma noite com Narayana. O médico veio a saber que Nara ali já ocupava um quarto onde a sua bagagem se encontrava. No dia seguinte pela manhã, Nara apareceu vestida de luto e tomou com Ralph um trem para Veneza. Esta viagem passou a Ralph como um sonho. Ele não via nem ouvia senão sua companheira feiticeira. Toda sua sensibilidade havia atingido o paroxismo da superexcitarão, e sentado no compartimento diante da jovem mulher, ele se embriagava de sua beleza, esquecendo todas as demais coisas. Ralph voltou de seu encantamento no momento em que Nara, tocando sua mão, lhe disse sorridente: Olhe, estamos em Veneza. Ele sempre teve interesse por essa cidade e desejou conhecê-la, mas certamente ele nunca pensou, mesmo em sonho, em visitá-la na qualidade de um príncipe hindu e imortal. Sua paixão por Veneza acordou, e ele a olhou com curiosidade da janela do vagão. O trem já atravessara a ponte gigante que liga Veneza à terra firme e parava na Gare. Assim que foram abertas as portas dos vagões, Nara desceu lentamente para o cais. Percebendo dois lacaios de libré que procuravam seus patrões na multidão, ela se voltou para Morgan e disse: Eis nossos servidores. No mesmo momento, um dos lacaios se aproximou rapidamente e lhe disse com profunda reverência: A gôndola espera por vossas altezas.
Bem, Batista, traga nossas bagagens. Venha, meu irmão. Ela tomou o braço dele, Morgan, e se dirigiu ao cais. Sentaram-se numa grande gôndola manobrada por 2 remadores. Atravessaram silenciosamente o grande canal. Depois, após terem seguido por uma laguna lateral, pararam diante das portas de antigo e grande palácio. A noite chegava. Na sombra crepuscular, as velhas casas que bordejavam o canal tomavam um aspecto sombrio e fantástico. Ralph saltou primeiro sobre os degraus da escada e ajudou a jovem mulher a sair da gôndola. Entraram em um grande vestíbulo iluminado a giorno por lâmpadas elétricas. Muitos domésticos se precipitaram a encontrá-los para os ajudar a tirar os mantos. Desde que Nara e Ralph entraram no palácio, um velho libré, todo de preto, apareceu no alto da escada de mármore, ornada de flores e estátuas. Ele desceu rapidamente e saudou respeitosamente Nara, que lhe estendeu a mão para que ele a beijasse e disse numa voz entrecortada de soluços: "Trago hoje uma dolorosa notícia, meu bom Giuseppe. Meu bem-amado marido está morto." Nara é decididamente uma comediante completa, pensou Morgan, vendo-a levar o lenço aos olhos, enxugando lágrimas imaginárias. O velho empalideceu e grossas lágrimas correram em seu rosto sulcado. "Nosso bom senhor está morto?" balbuciou ele. "Que desgraça imprevista! Ele parecia tão bem de saúde." "Pois é, a vida humana é tão frágil. Contarei mais tarde os detalhes de sua morte. Hoje estou tão cansada e sentida que tenho pressa em ficar sozinha. Mas quero lhe apresentar meu cunhado, o novo senhor. Príncipe Narayana Supramati, irmão caçula de meu falecido esposo e seu único herdeiro legal. Eis seu fiel intendente, Giuseppe Rosati. Eu o recomendo à sua generosidade, Supramati. Vou me retirar a meus aposentos. Agradeço-lhes todo o apoio que me prestam neste momento de grande dor." Ralph beijou a mão de Nara e lhe desejou boa noite. Tendo subido alguns degraus da escada de mármore, Nara se voltou de novo. "Giuseppe, acompanhe o príncipe até as câmaras de seu finado irmão. Espero que tudo ali esteja em ordem, sim?" "Ó Alteza, a ordem reina por tudo. Não poderíamos supor que nosso patrão não mais voltasse." "Muito bem. Verifique se o príncipe esteja contento com o serviço e que amanhã toda a casa fique em luto." Ela teve um gesto gracioso, subiu a escada correndo e desapareceu por uma porta lateral. "Queira me seguir, Alteza," falou o velho, interrompendo os pensamentos de Morgan, que ainda não tinha chegado a se orientar nessa nova situação. "Gracioso. Beppo, vejam imediatamente se tudo está em ordem para receber Sua Alteza." Os valetes se evaporaram como sombras. Ralph seguiu silenciosamente o intendente, que subiu a escada e atravessou uma longa galeria aclarada por altas janelas góticas apenas por um lado. Ele desceu rapidamente e saudou respeitosamente Nara, que lhe estendeu a mão para que ele a beijasse e disse numa voz entrecortada de soluços: "Trago hoje uma dolorosa notícia, meu bom Giuseppe. Meu bem-amado marido está morto." Nara é decididamente uma comediante completa, pensou Morgan, vendo-a levar o lenço aos olhos, enxugando lágrimas imaginárias. O velho empalideceu e grossas lágrimas correram em seu rosto sulcado. "Nosso bom senhor está morto?" balbuciou ele. "Que desgraça imprevista! Ele parecia tão bem de saúde." "Pois é, a vida humana é tão frágil. Contarei mais tarde os detalhes de sua morte. Hoje estou tão cansada e sentida que tenho pressa em ficar sozinha. Mas quero lhe apresentar meu cunhado, o novo senhor. Príncipe Narayana Supramati, irmão caçula de meu falecido esposo e seu único herdeiro legal. Eis seu fiel intendente, Giuseppe Rosati. Eu o recomendo à sua generosidade, Supramati. Vou me retirar a meus aposentos." O jovem homem se dirigiu diretamente ao quarto de dormir. Era uma peça de dimensões menores, forrada de seda vermelha escura, com móveis baixos e leves e uma cama bem grande com dossel. "Vossa Alteza quer lhe prepare um banho para seu relaxamento após a viagem e depois jantará?" perguntou Giuseppe. "Seria agradável, se não demorar muito." "Está tudo pronto.
e eu darei as ordens para que o repasto seja servido assim que Vossa Alteza saia do banho. Os valetes conduziram Ralph a um gabinete provido de todos os atributos necessários à toilette de um grande senhor, como havia sido Narayana. Depois, na sala de banho, que com suas paredes de mármore, o chão de ladrilhos formando desenhos, a grande banheira em pórfiro e suas estátuas maravilhosas ornamentando nichos, cegou positivamente o modesto médico que acreditava estar vivendo um magnífico sonho encantado. "Pois não", disse Ralph, e a peça de roupa lhe caiu no corpo como sendo feita sob medida. Em seguida passou para a peça vizinha, onde um copioso repasto se achava à sua espera. Morgan tinha fome, então fez honra àquele jantar admiravelmente composto e que mostrava o gosto delicado de Narayana. "Tragam-me as revistas publicadas nos últimos dias. Depois estão dispensados Beppo e Gracioso." "Não terei mais necessidade de vocês hoje", disse Morgan, empurrando sua cadeira da mesa. Os dois valetes tiraram a mesa como se fossem sombras, trouxeram as revistas e saíram. Assim que fecharam a porta e que o pesado reposteiro caiu, Ralph ficou só. Um suspiro de alívio saiu de seu peito, pois a presença dos servidores lhe era penosa. "Deus seja louvado. Estou enfim em minha casa", murmurou ele. "Estes valetes não me impedirão mais de visitar meu novo domínio. Espero me acostumar bem depressa a dar ordens e me tornarei o verdadeiro nababo que tenho que representar." Ralph percorreu todas as peças, examinando cada objeto que ali se encontrava. Tudo lhe parecia maravilhoso. Depois voltou ao gabinete de trabalho. Havia posto sobre a poltrona, perto da escrivaninha, a caixinha azul da qual não tinha se separado durante toda a viagem. Aproximou uma cadeira, sentou, abriu o cofre e examinou mais atentamente agora o conteúdo total. Antes de acabar esse exame, quis arrumar todos os documentos na escrivaninha, mas se apercebeu que esta estava fechada. Viu um grande armário esculpido. Quis abri-lo, mas não conseguiu. Desapontado, voltou para a escrivaninha, quando de repente se lembrou de uma chavinha de ouro que se encontrava em uma das divisões da pasta vermelha. Foi pegá-la. Não entrava na fechadura da escrivaninha, mas com grande alegria dele, abriu o armário de estilo bem antigo, cuja madeira havia sido finamente trabalhada e que continha uma quantidade inumerável de gavetas e de compartimentos de todos os tamanhos. Na prateleira bem do centro, Ralph pegou 2 cofrinhos e um molho de chaves. Uma das caixinhas era cheia de ouro e de cédulas bancárias, outra de objetos preciosos, alfinetes de gravata abotoadeiras, berloques e joias de todos os gêneros. Morgan, em seguida, examinou os demais compartimentos e caixas. Ali encontrou relógios de todas as épocas e de todos os estilos. Lá, uma coleção inteira de tabaqueiras nas quais estavam engastados diamantes maravilhosos. Num compartimento construído em forma de pequeno móvel separado, se viam todas espécies de frascos, de ampolas, e no fundo da abertura, uma só palavra estava gravada: medicina. Enfim, uma metade toda do armário era preenchida de enfeites femininos, joias, fitas, flores secas e séries de miniaturas, de retratos de mulheres maravilhosas. Ali estava a presença de tudo o que seguiu a vida de Narayana, longa e cheia de aventuras. Ralph o percebeu. Fechou o armário, depois veio até a escrivaninha. Abriu-a graças às chaves que acabava de encontrar. Na gaveta do meio, o doutor encontrou um caderno grosso encadernado, colocado assim ali com a intenção de evidência. Sobre uma folha de papel em branco, bem visível, estavam escritas em caracteres firmes e grandes: "Que meu herdeiro leia." Morgan estremeceu. Esse homem tinha pensado nele, sem o conhecer. Profundamente emocionado, Ralph folheou o caderno. Havia muitos capítulos cujos títulos, escritos com tinta vermelha, eram O Círculo Mágico Fórmula de Evocação, O Círculo dos Espíritos, Os Habitantes do Reino do Silêncio e outros. Morgan parou. Pareceu-lhe que um vento frio agitou seus cabelos e que um hálito glacial roçou suas faces. Fechou o caderno com ruído e o jogou numa gaveta. Ele o leria mais tarde, à luz do dia, e examinaria atentamente as cartas e os documentos escondidos na escrivaninha e nos diferentes móveis, logicamente.
Impossível se orientar nesta herança imensa a qual ele gozava tão brusca e inopinadamente. Ele se deixou recostar na poltrona e se abandonou a meditações. Ainda não podia se habituar à sua nova existência. Sua vida modesta de trabalho intenso, sua doença, já eram coisas do passado. Sem nenhum esforço, sem mérito de sua parte, com a simples chegada de um estrangeiro mágico de lenda, de médico humilde de um asilo de loucos, ele se tornou um príncipe milionário, pessoa cheia de saúde e de força, e coisa mais incrível entre todas, um ser quase imortal, o fim de toda a vida. A morte, esta companheira fiel e terrível, esta libertadora, também se achava descartada de seu caminho, se não para sempre. Narayana não havia morrido, ao menos por duração indeterminada. Assim a morte não o espreitava mais, a velhice não o tornaria fraco, debilitado pela idade. As doenças não atrapalhariam as alegrias de sua vida. Ele se levantou rápido e foi olhar num espelho, e se pôs a estudar como se ele fosse outra pessoa. A imagem refletida o contentava muito. Custava-lhe crer que Morgan fosse assim tão bem feito. Sorriu à sua imagem com satisfação, ingênua de uma criança, e acariciou seus cabelos espessos e ondulados. Depois se sentou de novo na poltrona. Agora seu pensamento se voltou àquela mulher misteriosa. Herança sua, como todas as outras coisas. Seu olhar fixou o notável retrato de Nara que se achava posto sobre a escrivaninha. Ela tinha sido pintada vestida com roupa de cerimônia. Sua beleza muito peculiar, o olhar um pouco demoníaco de seus olhos negros, tinham sido pintados com precisão de vida extraordinária, e essa criatura estranha e fascinante lhe pertencia. Desde que se acabasse o ano de seu luto, Nara se tornaria a esposa legítima diante dos homens. O coração de Ralph bateu mais violentamente a este pensamento, e uma chama líquida pareceu correr em suas veias, o abrasando. O relógio bateu 4 horas. O ruído do pêndulo tirou Ralph de seus pensamentos. Fatigado de espírito, não do corpo, ele se dirigiu ao quarto de dormir e logo dormiu um sono profundo. Já era tarde quando acordou. Com um sentimento de prazer, ele se estirou na cama macia, examinando todos os móveis que o rodeavam, ricos e confortáveis. Súbito, lembrou os últimos meses de sua vida em Londres, suas noites de insônia, sua tosse lancinante, as dores agudas no coração, a inquietude com a qual saltava do leito, aflito por ter perdido a hora do serviço na clínica. Pensou na fadiga que o perseguia em sua volta para casa, quando vinha a pé ou de bonde. Tinha certeza de que já se havia acabado esse passado para sempre, e um suspiro de alívio saiu de seu peito. Arrumando-se nas almofadas, apertou o botão chamando os domésticos. 2 servos atenderam prontamente e o ajudaram a se vestir. Enquanto se vestia, Morgan se indagava se Narayana havia conservado suas vestes romanas, as dos séculos da cavalaria, de todos os tempos em que havia vivido. Nesse caso, essa coleção deveria ser muito interessante. Giuseppe chegou quando ele acabava de se vestir. Perguntou-lhe como Sua Alteza havia passado a noite. O intendente lhe fez ver que a senhora o convidava a jantar nos apartamentos dela, pois desejava apresentar Sua Alteza a seus amigos. Estes viriam para saber como havia falecido seu esposo e viriam exprimir suas condolências. Ralph se dirigiu logo aos apartamentos de sua nova e misteriosa cunhada, e a encontrou cercada por 2 senhoras e 3 senhores, todos parecendo muito tristes. Nara também tinha uma expressão cansada e dolorida. Ela estendeu a mão a Morgan e depois o apresentou às pessoas presentes, que pertenciam à nobreza veneziana. Vou lhes apresentar, caros amigos. Meu cunhado, irmão caçula de meu pobre marido, ele também traz o nome de Narayana Supramati, mas para distingui-lo de seu falecido irmão, nós o chamamos apenas por seu último nome. O acolhimento reservado ao herdeiro do príncipe Narayana foi de suprema amabilidade. Todos lhe asseguraram amizade, a mais alta estima, e formularam o ardente desejo de lhe manifestar seus bons sentimentos. Estas afirmações polidas respiravam uma complacência, uma obsequiosidade tão interesseira que Morgan experimentou desgosto, respondendo com fria moderação a todos os avanços de seus novos amigos. Em seguida, passaram todos para a sala de jantar.
peça suntuosamente mobiliada em estilo veneziano, e todos fizeram honra ao magnífico jantar. Morgan não precisou de se ocupar em agradar seus hóspedes. Eles já haviam se gastado o suficiente com o doutor. Nara estava vizinha a Ralph, e este admirava interiormente a arte com a qual Nara improvisava sua biografia e descrevia seus casos de infância com seu pretenso irmão. A jovem mulher contou que Supramati, nascido de um segundo casamento, era bem mais moço que Narayana. Uma afeição muito terna tinha sempre unido os dois irmãos, se bem que tivessem ficado um longe do outro durante os anos em que o jovem príncipe viajava por prazer por todos os países do mundo. O espanto de Ralph chegou ao auge, quando Nara pediu a todos os hóspedes que se convencessem, eles mesmos, da extraordinária parecença de Supramati com seu irmão. Quando todos aqueceram e as senhoras reparam em seus olhos e em seu sorriso, uma estupefaciente confirmação deste ar de família, Morgan deu muitas gargalhadas. Mas no fundo isto foi ainda um desgosto com que ele se magoou. Era lógico que sua personalidade se desvaneceu na auréola do representante de uma riqueza enorme, e a baixeza humana, surda e cega, rastejava diante destas montanhas de ouro. Ralph lançou um olhar involuntário a Nara, se esforçando em penetrar seus pensamentos profundos. Sentiu-se feliz quando se assegurou de que, apesar de seus choros e suspiros, os olhos brilhantes da jovem o fixavam com uma expressão que dizia quanto Morgan a agradava. Quando todos voltaram do salão e que os hóspedes se despediram dos donos da casa, Nara lhe declarou que ela partiria na manhã seguinte de manhã, por muitas semanas, a fim de pôr em ordem seus afazeres. Os dois jovens, enfim, ficaram sozinhos. Morgan seguiu sua cunhada ao grande balcão aberto que dava vista sobre o canal. Ela se estendeu preguiçosamente sobre um divã bem baixo e olhou Ralph, que, silencioso, estava apoiado sobre os cotovelos na balaustrada. Meu querido Supramati, você está entrando mal em seu papel e tem um ar um pouco selvagem neste meio novo a você. Por outro lado, espero que a gente tenha explicado seu silêncio pela dor experimentada depois da perda de um parente assim próximo, ajuntou Nara, com uma ironia apenas perceptível. É verdade, vivo como num sonho, respondeu Morgan, passando a mão na testa. Além disso, prosseguiu sorrindo, se a morte de meu irmão me torna silencioso, eu noto que sua dor de viúva não é mais profunda. Vamos dar uma trégua às brincadeiras. Você não chorou Narayana e pareceu não achar falta dele nem um pouco. Estiveram casados muito tempo? Nara teve um riso calmo e penetrante, que ressoou desagradavelmente aos ouvidos de Ralph. Tempo suficiente para nos sentirmos pesando um ao outro. Na vida ordinária, um marido leviano pode repudiar sua mulher, mas a morte pode resolver o problema para os dois. Imagine a posição de uma mulher unida a um marido eternamente jovem, cheio de força, vaidoso, infinitamente exigente, egoísta e que engana. Tal aliança pode apagar até um vulcão de paixão e esgotar a paciência de um camelo. E se um esposo comum mente a sua mulher 1000 vezes em 25 ou 30 anos de sua existência comum, quero que você mesmo conte o número de infelicidades conjugais que pode cometer um imortal. Enquanto ela assim se exprimia, uma expressão de tristeza, de desprezo e de indizível fadiga ensombraram seu rosto. O coração de Morgan estremeceu de piedade profunda e sincera pela companheira de seu estranho destino, esta herança misteriosa de seu benfeitor. Inclinando-se a Nara, Ralph segurou sua mão e murmurou apaixonadamente. Esqueça o passado, Nara. Nesta longa vida que nos espera, eu a venerarei. Você será a única que amarei e farei de tudo para fazê-la feliz. O rosto muito expressivo da jovem mulher traiu sua angústia profunda. Não jure, disse ela abanando a cabeça. Você não se ateria à promessa, a uma sequer. Não esqueça que a fonte de suas forças vitais é diferente em você daquela de todos os mortais. E daí você se torna escravo das fraquezas humanas que você tem sido até aqui. Sim, para todos os prazeres você está armado de uma inquebrantável saúde. Nenhum excesso, nenhuma paixão o pode enfraquecer, e além disso, uma inesgotável riqueza lhe permite satisfazer qualquer capricho. Você ainda não experimentou o perigo de tais condições da vida. Compreendo que duvide de mim, pois me conhece pouco. Seria então esta desconfiança a meu respeito que a obriga a deixar Veneza? Não.
As conveniências mundanas exigem que nos separemos. Quero viver na solidão os meses consagrados a meu luto e aproveitar para pôr em ordem meus negócios. Você terá tempo para se acostumar à sua nova existência. A herança de Narayana lhe reserva ainda surpresas de muitas formas. Terá de trabalhar também na ciência, que ensina a utilização das forças secretas de que você dispõe. Não se entristeça, meu caro noivo, ajuntou ela alegremente. Você receberá notícias minhas. Quando o ano de meu luto tenha terminado e que eu volte aqui, festejaremos o instante breve de esquecimento e de embriaguez, nos enganando sobre a continuidade de nossa felicidade e a considerando tão eterna como nossa vida. Mas não importa. No deserto da existência, é necessário valorizar a menor alegria, mesmo que ela dure apenas 1 minuto. E sem dar a Morgan tempo de responder, Nara fez um gesto de adeus e saiu do balcão.